Parashá da semana, Parashá Shemot, a Kadosh Baruch Hu aparece em Ar Horev, no Ar Sinai, para Moshe Rabbeinu, um arbusto está queimando, e ele aparece e se revela para Moshe Rabbeinu que ele vai agora ser o Moshe, ele vai ser o salvador do povo, ele vai ser mandado uma missão de salvar, tirar o povo do Egito. E no Hamishi, na Aliá Hamishi, fala Kadosh Baruch Hu para Moshe Rabbeinu o seguinte: Lech ve'asafta et ziknei Israel, vai e junta os velhos do povo, ve'amarta le'em, você vai dizer para eles: Hashem Elokei avotechem nira elai, Elokei Avraham, Yitzchak e Yaakov, lemor pakod pakad etchem. Hashem apareceu para mim, assim você vai dizer. Você vai reunir os velhos, vai dizer para o povo que Hashem apareceu para mim, nira elai. Está escrito nira elai com rei no final. Nira apareceu com rei no final. Quando o Moshe Rabbeinu vai falar com Paró, isso a Kadosh Baruch Hu está mandando o Moshe Rabbeinu falar. Ele fala nirá com rei no final. Quando o Moshe Rabbeinu, isso já está no Shvi, aliás Shvi, quando ele vai falar com Paró, está escrito Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron, início do Shvi. Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron, depois vieram Moshe e Aaron, vayomru el Paró, disseram para o Paró, Ko amar Hashem Elokei Israel, assim disse o Deus de Israel, Shalach et ami ve'achog li bamidbar, manda o meu povo para eles fazerem festa no deserto, queriam sair do Egito para comemorar, receber a Torá. Vayoi meu Paró, mi Hashem, Hashem Shema bekoló, quem é Paró pergunta, quem é Deus que eu vou escutar ele? Na continuação, Pasuk Gimel, vayomru, disseram então para Paró, Elokei a Ivrim, Deus dos Ivrim, dos Yehudim, do outro lado do Ever, Nikra eleinu, apareceu pra gente, está escrito com Aleph. Teve uma mudança aqui. Quando Deus fala para Moshe Rabbeinu, ele fala Nikra, que Deus apareceu, você vai dizer que Nikra com rei no final. Quando Moshe Rabbeinu vai falar com Paró, Nikra com Aleph. Hoje em dia a gente não consegue distinguir entre a diferença de Aleph e de rei, mas naquele tempo sim, mas você vê que está escrito diferente na Torá. E é sabido que a Torá, quando muda uma letra, não é à toa. Cada letra, cada yud, cada letra que tem na Torá, cada tagim que tem na Torá, vem para fazer uma drashá. Então a gente vê que tem Nikra com Aleph e tem Nikra com rei. Qual é a diferença? Isso aparece novamente. Aparece quando, no final do Sefer Bereshit, os irmãos desceram para comprar comida quando tinha fome em Eretz Canaan. Yaakov mandou os irmãos, deixou Binyamin. Ele fala para os irmãos que Binyamin não pode ir. Por que Binyamin não pode ir? O Yaakov, quando fala para os irmãos, ele fala que Pen ikra'au ason. Ikra'au, linguagem de ikre, mikre, mesma linguagem, ikra'au ason com Aleph, está escrito. Quando o Yehudá vai falar com o Paró, depois que o Paró já botou o Binyamin numa situação que a gavia, o copo que ele adivinhava estava na bolsa de Binyamin, quando o Yehudá vai gastar, ele vai pedir agora, que ele começa a contar a história, que o pai estava com medo já, que o pai velho estava com medo, fala os irmãos para Yosef, não sabiam que era Yosef, Pen ikra'u ason com rei. Mudou. Aí Yaakov, quando falou com os irmãos, falou Pen ikra'u ason com Aleph. Por que os irmãos mudaram para Yosef e falaram com rei? Mesma linguagem. Ou seja, a gente vê que tem Mikre com Aleph e tem Mikre com rei. Qual é a diferença de Mikre com Aleph para Mikre com rei? Mikre com rei é um acontecimento. Aconteceu, é por acaso. Mikra com Aleph é linguagem de Likro, Kará. Kará Zé, com Aleph. Likro. Está escrito na Gemara em Masechet Chulin que Ein Adam, não tem uma pessoa que vai nokef etzba, mexer um dedo aqui embaixo, senão machrizim alav milemala. Existe um mundo espiritual que para mexer um dedo tem que ser anunciado lá em cima. Uma linguagem de leachriz, Likro. Ou seja, existe uma ashgachá para ti, uma supervisão divina, que ela comanda o mundo. Não existe fazer coisas sem essa supervisão divina. Então é exatamente o que aconteceu aqui. Quando Hashem aparece para Moshe Rabbeinu, você vai para Paró e você vai falar o quê? Fala Kadosh Baruch Hu para Moshe Rabbeinu, Nikra elai com rei, Mikre. Por quê? Porque assim Paró entende o mundo. O Paró, os egípcios entendiam o mundo que o quê? Que é tudo por acaso. Ele queria ser esse próprio Deus. Eu queria ser Deus. Porque ele acredita que o quê? Que o mundo funciona por acaso. Então você vai falar a linguagem que ele entende. Nikra, com rei. Moshe Rabbeinu, ele fala, eu não consigo falar Nikra com rei. Ele fala para Paró Nikra com Aleph, porque não existe supervisão divina. Não existe nada que aconteceu por acaso.
A gente hoje em dia fala que mikre é a palavra em hebraico que expressa por acaso. Mikre se escreve com mem, kuf, reish, rei, que são as letras de Rak me Hashem. Somente de Hashem. Não existe nada por acaso nesse mundo. Então por isso que Moshe Rabbeinu, quando vai falar com Paró, ele fala que o que é Hashem Nikra com Aleph, que é Kará, que é Inadam no Kefetz Valemata, ninguém mexe o dedo aqui se não tem uma razão alemala. A mesma coisa em relação aos irmãos com o pai. Yaakov, quando falou com os irmãos, ele falou Penikrau com Aleph, porque existe uma garra para ti, existe uma supervisão divina no mundo, que isso controla o mundo. Tem um Deus que é todo poderoso, que ele controla o mundo. E ele fala então que o que é com os irmãos, com os filhos, com Aleph e Krau só. Quando eles estão falando com Yosef, que eles acham que o que é? Isso aqui é o Beit HaMidrash de Paró. Quem é Yosef? Yosef é egípcio. Eu não sabia que era Yosef. Eles estão falando então o que é? Se eu falar que existe uma supervisão divina, eles não vão me soltar, porque quem é Deus aqui era Paró. Paró ia pro Nilo para fazer necessidades, para esconder que ele falava que ele era Deus. Paró não acreditava em Shem Havayah. Shem Havayah, de Kadosh Baruch Hu, significa que o que? Que ele me'avet hakol. Ele controla o Todo-Poderoso que criou tudo. Ele acreditava em Elohim. Isso que a gente leu aqui agora, a gente falou que quando veio Moshe Rabbeinu com Aaron, falou para Paró, manda o nosso povo embora, que Hashem Elohim não falou a gente, ele falou, Mi Hashem, quem é Hashem? Eu não conheço Hashem. Quem ele conhecia o Shem Elohim. O Shem Elohim, a gente vê isso na Parashá, que quando Yosef foi desvendar o sonho dele, ele falou, Biladai, não depende de mim, é Elohim. A Elohim ele fala, então deixa eu... Mas Paró queria dizer? Elohim não, o que Elohim ele queria? Que existe um... o que é? Que אנחנו מדברים על פרעה. Não é a mesma escola. Tem discussão se é o mesmo, se é outro, já passaram muitos anos depois. Mas se é o mesmo ou não é o mesmo, mas é a mesma escola, né? As mesmas, eles iam passando de pai para filho. A filosofia era a mesma no final das contas. Deuses, Elohim. Exatamente. E está escrito no Picabalá que tem um Elohim, que a gente chama, que o Itró falou, Ata e Adat, quando o Itró fala que Ata e Adat, que Gadol Hashem e Kola Elohim, Kola Elohim, pode falar, porque eles falam de todas, você tem 70 forças, isso Paró acreditava, mas 70 forças, eles têm competição entre eles, não existe um criador sobre todo mundo. Isso eles falavam que tem competição. Isso eles falavam o seguinte, Paró, eu também posso competir com essas forças. Agora, reconhecer Deus, que é uma força única, que controla tudo e está tudo submetido a Ele, isso ele não queria reconhecer. Então isso os irmãos ficaram com medo de revelar para Yosef. Eles não sabiam que era Yosef. Então eles falaram que o que é? Penikrau com o rei, que é por me crer, por acaso. Mas agora o Yehudi tem que saber que nada é por acaso. Tudo que acontece na vida não existe por acaso. Existe uma supervisão divina. Só tem Akol Minat Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Fora Irat Shamayim, que é a Bechirah Hofshi, o livre-arbítrio do homem, do ser humano, é se ele vai fazer o bom ou não, depende da Irat Shamayim. Isso se ele vai alcançar ou não. Os acontecimentos que acontecem na vida de cada um, às vezes parece nos nossos olhos que você faz muita coisa. Eu trabalho, ganho dinheiro, eu sou um grande... Mas não funciona assim. O mundo verdadeiro não funciona assim. A Ashkafá correta é o quê? Que existe uma supervisão divina. Está escrito que o quê? Que a mulher que você vai casar está determinada, a casa que você vai comprar está determinada. Existem coisas que vêm lá de cima, existe uma supervisão divina. As coisas não acontecem à toa. Não existe acaso. Acaso era a visão de Paró. Isso ele acreditava. Isso era acaso. Não existe acaso. Isso o Yehudi tem que saber. Ele chega em casa, está com um problema com a mulher está perturbando ele já fica... Ele tem que entender que o problema a mulher não é... A mulher é simplesmente um shaliach de Deus. Ela tem o responde dela também. Alguém que faz mal para o outro, é óbvio que ele vai pagar. Ele vai pagar por isso. Mas você não precisa ficar nervoso com ele. Por quê? Porque é o teu cálculo pessoal, porque as coisas não acontecem à toa. Se alguma coisa está acontecendo, algum problema está acontecendo contigo, tem que entender que não é de graça. Isso a gente tem que mudar a nossa visão. A gente não foi educado dessa maneira. Né? Nós fomos educados ver o mundo que o que é tentar que é corrível essa minha dia, a gente faz, a gente acontece, a gente não está conectado com Deus diretamente. Tem que saber que Deus controla o mundo de uma forma que tudo que acontece no mundo é determinado por Ele. A gente tem uma ideia de que quando está tudo bem, então está tudo bem, sou eu. Quando começa um problema, aí a gente vai apelar para Deus. Assim que funciona. Mas tem que entender. No final da Parashá está escrito o seguinte, que Moshe Rabbeinu, ele já tinha um decreto que ele não ia entrar, não era porque ele não ia entrar, tem uma pergunta sobre isso. Está escrito que depois que Moshe Rabbeinu veio falar com Paró, ele fala com Paró, e ele fala que manda o nosso povo para ir embora, a gente quer receber a Torá, a gente quer ir embora. Depois que Moshe Rabbeinu fala com Paró, ficou pior ainda. Que eles não deram nem mais matéria-prima para fazer tijolo, vocês vão ter que procurar agora sozinho. Então o povo veio reclamar para Moshe Rabbeinu, depois que você veio para Paró, está pior ainda. Então vem Paró, vem reclamar com Deus.
Ele fala o que? Lama erota lama zé. Por que você está fazendo mal a esse povo? Depois que eu vim falar com o Paró, piorou a situação deles. E aqui fala que a do burro para ele, no finalzinho da Parashá. Fala que a do burro para ele, vai oi Hashem el Moshe, ata-tirei, agora você vai ver, Asher esele Paró, que be'ad chazaká Beishalchem be'ad chazaká e Gardushem be'artzó. E agora fala então, agora você vai ver o que eu vou fazer para o Paró. Fala o Rashi, vou ver, você vai ver Moshe Rabbeinu que vai fazer para Paró. Mas para os 7 povos, na conquista de Eretz Canaan, quando eles saíram do Egito, você não vai ver mais. Daqui já foi nixado, já foi decretado que Moshe Rabbeinu não vai ver a conquista da terra. Bem Merivá, que ele bateu na pedra ao invés de ter falado, tem pergunta e resposta sobre isso, mas aqui já foi decretado. A pergunta é por quê? Que Taná tem que acontecer contra Moshe Rabbeinu? Ele é o líder do povo. Ele veio reclamar porque está a situação difícil, é a responsabilidade dele. A pergunta, qual era a Taná, então, qual era a crítica contra Moshe Rabbeinu? Lama erota, a linguagem que ele usou, por que você fez mal para Lama erota, por que você fez mal para esse povo? Não tem mal para Kadosh Baruch Hu. Tudo que Deus faz é para o bem. A gente às vezes não vê isso. A gente não consegue ver isso. A gente só consegue ver Deus. Quando está muito bem, a gente também não vê. No problema, a gente também esquece. Agora, tudo que a gente não vê imediato, porque a nossa visão é curta. Mas a longo prazo, tudo que faz, Deus é para o bem. A gente não entende isso, mas tem que entender isso. Essa foi a crítica contra Moshe Rabbeinu. Se a gente entender que existe uma asgarrá divina, uma supervisão divina precisa, super precisa, não existe mikre. Mikre com o rei não existe, isso é para Paró. Para a gente tem que entender como Yaakov, Bnei Israel, que o que existe, mikre de kará, de leachriz, tem uma asgarrá divina, a supervisão divina é precisa, a vida nossa vai ser diferente. A vida nossa vai ser diferente. Se a gente entender que tudo vem lá de cima, tudo vem de Deus, e tudo no final é para o bem, mesmo quando tem dificuldade. Tem teste, não tem teste na vida. Tem teste, né? Só para terminar uma historinha para o pessoal entender como é que funciona a cabeça do homem, ele fala o seguinte: tem um cara que está no centro da cidade, naquele horário do rush, que, tu não tem mais vaga, então ele já está dando uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. Ele chega no desespero, já não aguentam mais. Então ele chega e fala, Deus, quando é que ele pensa em Deus? Deus, arruma uma vaga, arruma uma vaguinha, não estou aguentando mais. Aí quando ele fala essas palavras, de repente começa a sair um cara. Aí ele fala, Deus, não precisa mais não, já ajeitei. Ou seja, a gente a gente tem que conectar o seguinte, não existe isso, não existe separar de Deus, não existe nada por acaso. Tudo vem de Deus, tem que entender isso. Se o Yehudi entender isso, a vida dele vai ser bem melhor. Os problemas já diminuem também. Tudo bem. É isso aí, pessoal. Shabbat Shalom.